Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão, dia em que o Bovespa está subindo 0,87, olha aqui quem está aparecendo novamente, ó, Tourinho. Tourinho está de volta aí para nossa bolsa, confirmou ontem um sinal bom de alta e hoje está confirmando um movimento de alta pelo gráfico diário. Vou comentar mais a respeito aqui nessa análise de hoje, falando de mini índice também, de mini dólar. Na sequência, aqui vou abordar muitas ações, além de Petro e Vale. Só na parte de operações aqui são 6 ações, os destaques mais 2, 8, na parte de pedidos de vocês mais 5, 13 com 15 ações e 3 ativos aqui, que na verdade o índice e os futuros. Então, 18 ativos aqui vão ser comentados nessa análise de fechamento. Fica comigo aqui até o final. E lembre-se vou rodar a vinheta, você já aproveita para deixar um like, um joinha, e aqui embaixo ó, você pode deixar também seu comentário a respeito dessa análise no decorrer dela. Se eu não comentei um ativo que você gostaria que fosse comentado, então escreve aqui que na próxima análise de fechamento a gente atende aí seu pedido, mas levando em consideração a ordem de prioridade que já comentei aqui nas últimas análises. Vamos lá. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa, alguns ativos aqui ainda saindo do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação aqui do Ibov, alta de 0,89%, retorno para cima da média, fechamento aqui para cima da média, com fechamento também acima da máxima do pregão anterior, então sinal positivo, apesar de estarmos ainda dentro desse movimento aqui de baixa. O que a gente vê que é o Ibovespa primeiro, olha, acelerou aqui no leilão, hein? Saiu um leilão com praticamente 1% de alta, 0,99%, fechando na máxima do dia. Muito bom esse fechamento do Ibovespa. Então, primeiro ponto no pregão de ontem, Ibov fechou acima da região de fundo anterior. Já é um sinal de força por parte dos compradores, que já tinha sido deixado um pedaço aqui dessa longa sombra inferior, é um indício de força dos compradores. Pregão de hoje confirma ainda mais, supera a máxima do pregão de ontem. Até comentei no meu story no Instagram, comentei ontem na análise de fechamento e hoje pela manhã falei o que reforçava esse movimento aí de subida do Ibovespa. Superou essa máxima, fecha acima dela, fecha acima da média, então vai dando indícios de que os compradores vão retomando o controle da situação e o que é mais importante, olha o gráfico semanal, se sustentando em cima de vários níveis de suporte, linha de tendência de baixo foi rompida, região de fundo anterior de suporte, retração do Fibonacci na faixa dos 38,2%, 50% nos 124 mil pontos, quase chegou nos 61,8%, e por enquanto se sustentando aqui, a semana ainda está na quarta-feira, temos mais 2 pregões, mas por enquanto se sustentando acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Então, sinal positivo para o Ibovespa, mantém aí o cenário que apoia muito mais operações de compra, tá? Então aqui, por exemplo, Kaique está ali basicamente na parte de swing trade 100% comprado, eu estou na parte aqui de trade a dia, que é algo mais voltado a position trade dentro para os clientes da Blue3 Investimentos, então também estou com 100% em posição aberta, então ó, vários ativos, fora as carteiras que a gente tem em posição aí, bem posicionada aí na parte de renda variável, muda estratégia aí com bastante ações aí compradas. Vamos lá, falar agora aqui do mini índice. No gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente tem aqui ó, o movimento de subida, G60, que se tivesse aberto aqui, bate na média, gera a sinalização para cima, abriu, subindo, foca mais em compra, recuou, testou a média, testou a região de suporte, gerou sinal de fundo, foco em compra. Próximo pregão abriu subindo, continua focando em buscar operações de compra, principalmente através de recuo, de correção, para ter uma melhor relação risco-retorno nas operações. Fundo ascendente, o mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto não gerar algo de perder a tendência aqui do G60, é lógico que se vem aqui um pouco mais para cima, testa níveis de resistência, como por exemplo aqui, uma região por volta de 128 e 210, por volta dessa região aqui, ó, que já foi testada e perdeu força aqui nessa região. Bate aqui, por exemplo, vem aqui, bate e gera o sinal de topo no G60, aí esse sim a gente olha um pouquinho mais para venda. Dalton, e se abrir caindo aqui, ó,
superou essa máxima, vai e perde essa mínima aqui. Dá para buscar venda? Até dá, eu olharia mais para topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por que eu falo até dá? Porque é contra a tendência no G60 e tende a ficar muito próximo da média, que já é um nível de suporte, enfim. Então, um risco um pouquinho maior para venda ou não levar muito objetivo longe nas operações de venda, ficar atento aí nos níveis de suporte. Então, apoiando cenário nesse momento, apoiando mais operação de compra, venda através de topo descendente após um sinal de baixa no gráfico de 30 ou mesmo de 60 minutos, apoia mais as vendas de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje veio aqui para praticamente perder, tirando aqui a questão do ajuste, praticamente perdeu 5.610, bateu lá na trave, e olha que o dólar tinha feito algo semelhante aqui, ó. Bateu aqui muito próximo de quebrar a estrutura de alta, se sustentou, gerou sinal de alta e estourou para cima. De novo aqui, ó, para quebrar a estrutura de alta tá aqui. Nesse momento, o caminho mais provável seria esse: dólar perder essa região aqui de 5.610. Tá? Toda uma tendência de alta já mais longa no dólar, no gráfico semanal, uma sequência grande aqui também de alta. Então, nesse momento, cria uma expectativa do dólar vir aqui para baixo dessa região. Para gerar um cenário que apoie mais operações de compra de day trade, o dólar teria que fechar um pregão aí para cima, preferencialmente, da região dos 5.672,5. E aí, olhando para o gráfico de menor periodicidade, o que significa isso? É o dólar voltar para cima dessa região aqui, ó. Voltar para cima desse gap de baixa, superar essa máxima aqui, ó, quebrar a estrutura de baixa no G60, 680, e fechar aí o pregão acima de 672,5. Porque, por enquanto, o que está acontecendo aqui na moeda americana frente ao real é uma tendência de baixa no intraday, que está fraca para subir, dá para perceber que nesse movimento, e se abrir caindo, apoia muito mais buscar a operação de venda. Normal, ter parado em cima do suporte, abriu aqui caindo, entra pressão compradora no suporte, mas essa pressão compradora não foi tão relevante. Se abrir subindo, dá para buscar compra? Até dá, mas eu olharia mais para fundo ascendente no gráfico de 10 de 5 minutos, sem exigir muito para cima, ficar atento a níveis de resistência como 658 e, na sequência, 672 como possíveis pontos de objetivo. Por outro lado, abre caindo, gerando topo descendente ao bater na média, algo parecido aqui, só que com gap, né? Mas abre caindo, fica mais para se buscar operação de venda, de topo descendente ou mesmo de pivô de baixa, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje fechou aqui basicamente ali em queda de 0,14%, testou a média, testou o nível de resistência na faixa 36,65. Comentei esse nível até também no meu perfil aí no Instagram. Quem está acompanhando aí, eu costumo comentar ali Petro, Vale, enfim, Bovespa, além de responder as perguntas que vocês enviam ali na caixinha de perguntas. Mas aqui a gente ainda tem o papel dentro da tendência de baixa, chegando num momento importante dessa tendência, porque bateu no suporte, gerou sinais de recuperação e está na resistência. A perda dessa mínima cria uma expectativa mais de trabalhar na venda de swing trade em cima de PETR4. O ponto aqui é que a relação risco-retorno para essa região de suporte não é das melhores, mas pelo menos é maior do que 1 para 1. Ou seja, o tamanho que seria esse stop, acima dessa máxima, para tentar pegar algo aqui para baixo, até mesmo para o rompimento dessa região. O que reforça a Petro poder mudar essa tendência? É ela no próximo pregão, por exemplo, fechar aí já acima da média, fechar acima dessa máxima aqui, dessa máxima desse esquema. Eu diria até ela fechar acima dos 36,84. E para mudar completamente a tendência de baixa, ela tem que romper essa máxima, a máxima 37,83. Vale 3, fraca ainda para subir, mas está dentro do movimento de subida, confirmou ali o sinal de fundo, está dentro do movimento de subida, mais fraco por enquanto do que foi a queda, sem superar resistências por enquanto, resistência aqui na faixa dos 57,63, depois 58,40, e para mudar a tendência de baixa, ela precisa romper os R$ 60,02. Enquanto não fizer isso, apoia mais venda, e melhor ainda se tiver algo maior aqui para cima, mais próximo da média, ou batendo 58,40, para depois gerar um topo descendente, para buscar uma venda de swing trade nesta ação. Então, por enquanto, risco de compra um pouco maior. Para quem segue comprado, tem a alternativa de trabalhar com stop ou lá abaixo de 55,90, ou mesmo se olharmos para o gráfico de 105 minutos, abaixo do último fundo aqui, ascendente no gráfico de 105 minutos, também seria uma alternativa que ficaria ali na casa dos 56,29. Após isso, vamos falar aqui de posição que foi encerrada hoje, a Ambev, uma compra que foi executada lá pelo Kaique. Nesse pregão aqui, a ação foi lá, ganhou muita força,
veio buscar níveis de resistência muito importantes, a ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, mas podendo anular a tendência de baixa de médio prazo, ou seja, quebrar a estrutura lá do gráfico semanal, de curto para médio prazo. Para isso, ela teria que romper os 12,63, que melhoraria ainda mais o cenário para as operações de curto prazo e até mesmo de curto para médio prazo, que quando eu falo curto a médio prazo, são operações mais de position trade, que dura ali na faixa de 3 a 10 semanas. E a de curto prazo, que é mais vista pelo gráfico diário, de 3 a 10 pregões de duração em média, que é o swing trade. Então, nesse momento aqui, ó, essa operação de compra da Ambev foi devidamente encerrada. Essa operação proporcionou aqui um ganho, deixa eu só me localizar aqui na planilha de controle das operações, que está disponível lá no aplicativo, na verdade no site dvinvest.com.br, ganho de 3,87% na operação, no capital total resultou num crescimento de 1%, essa operação da Ambev. Saiu da Ambev, Kaique foi lá, abriu uma compra em Localweb, que subiu no pregão de hoje 6,45%. Cheguei até a postar também no meu perfil no Instagram, mencionando o sinal de alta ali de Localweb, ela quebrando aqui um zigue-zague mais descendente, mas muito fraco para baixo, e aí bateu no suporte, gerou esquema já de recuperação e depois rompe essa máxima aqui, e o lado positivo que eu vejo, ela rompeu a máxima dessa última semana, gerando um fundo ascendente no gráfico semanal. É um ativo que está dentro de uma tendência de baixa em prazo mais longo. Se eu pego o gráfico mensal dessa ação, ela vem de um zigue, deixa eu só voltar a questão do ajuste aqui, ela vem de um zigue-zague mais descendente. Mas é fato que está ainda num processo, olhando de correção dessa tendência de baixa, que melhora o cenário para buscar operações mais de compra ali de curto prazo, ou mesmo até num position trade por conta desse fundo no semanal, aguardar ali umas 3 semanas ou mais, é uma alternativa em cima dessa ação. Então, por enquanto, ação apontando para cima, com resistência imediata aqui nessa região dos 4,71, compra foi executada, todos os detalhes da entrada, qual foi o ponto de compra, o stop dessa operação, quantos por cento do capital alocar nessa operação, está tudo dentro do aplicativo DV Invest. E por falar no aplicativo, vou citar aqui, e que a gente sempre fez isso aqui, sempre mencionando as operações que tem aberto e trazendo para vocês aqui, se der errado essas operações, todas elas a gente vai comentar que o resultado seja positivo ou negativo. Hoje, a Ambev deu certo, pode ser que alguma gere stop, amanhã a gente vai trazer esse resultado aqui, sem esconder resultado positivo ou negativo. VIVT3, sinal de fundo, também até postei no meu story falando desse sinal de fundo ascendente. Vamos ver se ela anda aqui também. É um ativo que está dentro já de uma posição comprada, gerou um sinal de fundo a favor da tendência, está dando até a possibilidade de trabalhar com stop até mais curto aqui nesse papel. Tá? Então é uma das alternativas aí de encurtar o stop da operação. Isso aí, se o Kaique fizer isso, vai estar lá dentro do aplicativo, você vai receber uma notificação para fazer essa mudança de stop. Raio 3, seguimos aí comprado, sem nenhuma mudança de stop nessa operação, lembrando, jogou o objetivo mais para cima, tentando pegar uma relação de retorno de 1 para 3, ou seja, 3 vezes o risco da operação. Porto Seguro fechou o pregão de hoje com estabilidade, menos 0,07%, PSSA 3, ainda com a expectativa de poder romper toda essa região aqui. Seguimos aí na posição comprada. E a outra é SBFG3, que também seguimos comprados, gerando pivô de alta no pregão de hoje, alta de 2,12%. Caminhando aí, ainda tem que andar um pouquinho para buscar o objetivo de uma compra aí de swing trade que o Kaique passou para vocês. Seguindo agora para a gente falar dos destaques, Ibovespa, primeiro destaque, ontem teve uma queda muito forte PK, hoje alta. Então a gente tem uma alta de 8,42% no pregão de hoje. E no gráfico semanal dá para observar a formação lá de um fundo ascendente. Então, um sinal positivo, se eu pego o gráfico de 105 minutos, o que é que fez aqui PK? Ó, eu até costumo mencionar aqui para quem está acompanhando a análise de fechamento do pregão, se você é o caso, coloca aqui embaixo, se está acompanhando aí, já ouviu falar desse gráfico aqui, do gráfico 105 minutos? É isso. Então aqui, a alternativa de entrada, quando o stop fica muito grande pelo diário, dá para buscar ali um stop mais curto, ou no 105 ou no gráfico 60 minutos. 105 por quê, Dalton? Porque se eu pego a quantidade de horas do dia e divido por 105, por 105, a quantidade de minutos por dia, divido por 5, eu vou ter 4 barras. 4 barras gerando a barra do gráfico diário. Então, gerando uma barra do gráfico diário. Igual a gente tem 5 barras do gráfico diário gerando uma barra do gráfico semanal. Igual a gente tem 4 barras do gráfico semanal gerando uma barra do gráfico mensal. Então,
é basicamente criando esse padrão temporal, é o que eu costumo utilizar aqui nas minhas análises, nas minhas operações. Então aqui a gente tem PECAR 3 aí com uma sinalização positiva. Para quem está comprado, já trouxe uma oportunidade de trabalhar o stop aqui embaixo. Ó. Faz sentido, na minha opinião. Aí abaixo do patamar dos 2,81, em 2,79 já estaria de bom tamanho. É um ativo ainda com a tendência mais travada. Se eu pego ali o gráfico semanal, ó, praticamente de lado, dois topos perto do mesmo nível, dois fundos também, mas o fato é que vai apontando para voltar para a zona de resistência, lá para a faixa dos R$ 3,36. Por esse motivo, se for buscar a entrada, era mais ali pelo gráfico 105 minutos nesse papel diário, não me anima muito ainda. Depois aqui de PECAR, vou falar de BBAS 3, caiu em 1,31%, então a ação gerou um engolfo de baixa, depois um sinal de alta em cima do nível de suporte, a ação vem aqui, ó, fez um zigue-zague descendente, perdeu o suporte, tentou subir, parou nas médias, gerou um engolfo de baixa, perda dessa mínima aumenta a probabilidade de queda para Banco do Brasil. Então, por enquanto, e aí, o que fazer com o Banco do Brasil? Eu não faria nada, estaria de fora. Falando de operação de curto prazo, estaria de fora, dentro dessa bagunça aí, de fora. E vender aqui, com stop aqui em cima, bem grande stop da operação, também ficaria de fora, a não ser que dê para buscar uma entrada ali pelo gráfico 105 minutos, um topo descendente, mas assim, me chamaria mais atenção vender abaixo dessa região aqui, ó, em torno dos 26,20, 26,10, chamaria mais minha atenção para buscar a operação de venda ali num gráfico 105 ou mesmo diário, um topo descendente nessa região. Nesse miolo aí, prefiro ficar de fora de Banco do Brasil. BPAC 11, a ação que veio aqui embaixo, primeiro rompe para cima essa região. Rompeu. Até o cara que passou uma compra que acionou stop. E aí ela vai lá e volta tudo, fecha acima de novo. Gera a expectativa de poder entrar de novo na posição e botar o stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Para cá, pelo menos, ó. Essa é uma alternativa em BPAC 11. Foi realmente significativo o pregão de hoje. Qual outra alternativa para buscar entrada nesse papel? Gerou aqui um recuo, fundo ascendente no gráfico 105 minutos, foca em compra. Tá? Então seria essa a outra alternativa em BPAC, que está tentando aí confirmar a sua retomada de tendência de alta de curto prazo. Dá para dizer que ela retoma quando ela romper essa máxima aqui e que ela confirma ainda mais essa tendência na hora que ela gerar um pivô de alta, respeitando essa região aqui, ó, não voltando mais para baixo desse patamar, localizado aqui em torno dos R$ 32,80, R$ 32,70. E depois disso eu vou falar de Goal 4, pedido aqui de vocês, queda de 0,6%, cenário do setor de siderurgia não está legal, e olhando para a Goal 4, ela gerou aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro. E aí gera uma projeção de baixa. Está subindo de maneira fraca, pode até subir um pouco mais, mas eu olharia, se fosse para planejar alguma operação, seria venda. Se ela vai subir muito ou não, não sei. Agora o foco, dentro do contexto atual, é mais para a posição de venda, operação de compra mais arriscada no papel. Projeção de baixa do ombro, cabeça a ombro, que foi gerado, aqui está R$ 9,56. Uma primeira projeção de 61,8% de um pivô já foi atingida, está dando uma lateralizada, uma corrigida mais fraca aqui dessa queda, e ainda apontando para poder vir buscar essa região aqui, igual 4. Então não é um ativo que eu olharia para compra nesse momento. E depois disso, os Minas. Os Minas também dentro de um cenário bem negativo. Se a gente pegar o gráfico mensal dos Minas, bem negativo, já perdeu suporte aqui, ó, de tudo que subiu, tentou gerar um fundo ascendente, ao voltar para baixo dos níveis de média que era para funcionar como suporte, de topo anterior que era para funcionar como suporte, na realidade eles voltaram a funcionar como resistência, e aí afundando o papel. Então, dentro do setor de siderurgia aí, esse seria o último ativo que eu olharia nesse momento, falando dos que estão, esse está mais fraco, na minha opinião, do que os demais. Tá? Então, tendência de baixa de curto a médio prazo nessa ação. Se fosse planejar algo, seria mais venda após uma correção um pouquinho maior de toda essa queda. Pode ter algo para cima ainda aqui o papel, mas eu olharia mais para venda do que para compra risco maior, na minha opinião. Sim, H3, a ação, depois de ficar aqui bem travada, conseguiu fazer um bom pregão hoje, alta de 11,46%, gerando expectativa de ter algo maior para cima. Vamos dar uma olhada aqui no prazo maior, rapidamente, só para ter um cenário. Ainda um cenário mais desafiador, mas como foi um movimento mais longo aqui para baixo, gerou um fundo testando essa resistência e respeitando dupla resistência, né? Na verdade, tem dois fundos, já é importante, e ainda a média. Ou seja, uma região ali por volta dos 20 não, né? Dos 21,72, dos 6,92, é uma região bem importante de resistência para esse ativo. Mas, indo para o semanal, fundo ascendente gerado.
criando expectativa de poder realmente testar essa região novamente. A semanal seria aqui, além de 6,92, tem outro mais acima na faixa de 7,37. Então, dois níveis, né? 6,92 a R$7 no redondo e depois na faixa aqui dos R$7,40, arredondando. Cenário daria para compra mais pensando em swing trade. Comprando aqui mais para position trade, o stop ficaria aqui tentando pegar uma retomada de toda uma tendência de alta. Ela retoma a tendência de alta de curto a médio prazo pelo gráfico semanal se ela romper essa máxima aqui. Ela quebrou a estrutura de baixo ao superar essa máxima, e agora se ela conseguir romper essa máxima aqui localizada nos 7,11, ela confirma essa tendência de alta de curto para médio prazo pelo gráfico semanal. No gráfico diário, o viés é mais positivo, né? Porque ela fez isso aqui, falando dos movimentos mais longos. E aqui, esse movimento. Só que esse movimento aqui está todo travado, né? Bem, volta, bem, volta. De qualquer forma, a informação deixada pelo pregão de hoje é mais positiva, apontando mais para cima nessa ação. Para quem está comprado, está abrindo compra, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Já estaria bem posicionado, na minha opinião. Se voltar para baixo desse candle aqui, sai da posição, porque fica muito ruim, graficamente falando. Depois de CNH3, vou falar de SUSB3, que fechou o pregão de hoje, só confirmar aqui como é que está a questão de ajuste, está tudo certo. Fechou o pregão de hoje em leve alta de 0,6%, mas está dentro de um contexto ainda também mais, depois de um gap de alta, vem aqui, perdeu força, tenta subir, não consegue, tenta subir de novo, fraco, vem, perde essa mínima, está no suporte. Poxa, Dalton, e se fechar aqui acima dessa média, gerar uma nova máxima? Primeira forma de arriscar uma compra no papel pensando em swing trade. Sendo mais agressivo, superação dessa máxima aqui com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima. Sendo um pouco mais cauteloso, subiu, gerou sinalização de fundo acima dessa região desses dois topos, o foco mais em compra de swing trade. Por enquanto, ainda não seria o ativo que me interessaria por operação de curto prazo, a Suzano. É isso, amigos. Obrigado aí por sua devida atenção nessa análise de fechamento do pregão. Deixe seu like aqui, seu joinha, compartilhe esse vídeo se ele for útil para você de alguma forma. Comenta também aqui, coloca aí o ativo que você quer que a gente analise, ou eu, ou mesmo, ou o Kaique, na próxima análise de fechamento do pregão. Grande abraço, obrigado por prestigiar o conteúdo aqui do canal. Até mais.